Bom, vamos lá, gente. Retornando aí do nosso pequeno recesso. Nós temos aqui, então, a continuação da nossa disciplina. A gente vai agora. A gente estava vendo um pouco sobre cinética química, então a gente via a velocidade de uma reação química, então, fatores que poderiam alterar a velocidade dessa reação, que eu poderia facilitar ou não, utilização de catalisadores ou inibidores que facilitam que a reação aconteça, ou podem fazer com que essa reação aconteça de uma forma mais lenta. E agora a gente vai continuar em termos de reação química, mas falando agora de equilíbrio químico, tá? Então, um equilíbrio é. Deixa eu voltar aqui, eu quero pegar. É a situação em que a proporção entre as quantidades de reagentes e produtos em uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. A gente já vai ver isso graficamente, mas a gente observa quando a gente tem uma reação química, no início a gente só tem reagente, essa reação vai acontecendo, no final a gente tem produto. Tem um momento em que a gente tem concentração de reagentes igual a concentração de produtos. Aí a gente tem um equilíbrio químico, a gente já vai ver isso com mais cuidado, tá? Então, teoricamente, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Teoricamente, toda reação química ocorre nos dois sentidos. Então, eu tenho uma reação química que pode acontecer. Tenho reagentes, uma setinha indicando meus produtos. E essa mesma reação química, a gente pode observar que ela pode acontecer ao contrário. Lembra quando a gente estava vendo reação endotérmica, exotérmica? Então, quando ela acontecia numa direção, ela liberava ou absorvia energia. Se ela acontecia na outra direção, ela liberava ou absorvia energia. Então, a gente já sabe que a gente pode ter uma reação acontecendo num sentido e no outro sentido, tá? Então, contudo, aqui, em certas reações, como a de combustão, por exemplo, teoricamente, 100% dos reagentes são convertidos em produtos. E não se observa o contrário. Então, quando a gente tem uma reação de combustão, ela é uma das que a gente só tem uma direção. A gente não consegue fazer o produto da combustão retornar para os seus reagentes, tá? Essas reações em que a gente só tem um sentido, que a gente não consegue fazer essa volta, a gente chama de reação irreversível, tá? Então, a gente só consegue ter um sentido, nós não temos dois sentidos de reação. Vamos lá. Outro termo importante aqui, quando eu tenho reações, uma certa quantidade de produto é formada e depois eles podem dar origem a reagentes de novo, a gente chama isso de reação reversível. Então, quando eu tenho uma reação numa direção só, irreversível, quando a gente vê a setinha para os dois lados, mostrando que essa reação pode voltar ao que era antes, então acontecer de uma forma contrária, eu tenho uma reação reversível, tá? Então, o conceito de equilíbrio químico a gente trabalha primordialmente com reações reversíveis, aquelas que vão e voltam, tá? Então, quando a gente tem uma reação reversível, a gente sempre tem essa representação aqui. Nós temos, então, uma seta indo para um lado, uma seta indo para o outro. Essa seta está indicando que esse reagente se torna esse produto pode se tornar esse reagente, tá? Então, os reagentes e produtos são separados aqui por uma dupla seta. A reação que ocorre da esquerda para a direita, a gente chama de reação direta, tá? Então, essa primeira que é representada, essa daqui, ó, N2O4 indo para 2NO2, a gente chama de reação direta. A que está representada aqui embaixo, quando eu saio de 2NO2 para ir para N2O4, eu tenho uma reação inversa, tá? Então, sempre é representado, a gente olha, quando tem uma reação com duas setas, a gente olha para a primeira seta, que é a seta de cima, que está mostrando da esquerda para a direita, é uma reação direta. E, ao contrário, a reação inversa, tá? Então, são termos que nós precisamos ter em mente para a gente começar a trabalhar com o estudo do equilíbrio químico. Reversibilidade de reações químicas. Um exemplo de reação reversível é a produção da amônia, NH3, a partir do gás hidrogênio, que é o H2,
e do gás nitrogênio, N2, que faz parte do processo Haber. Esse processo de Haber é super conhecido, super famoso, que trata da síntese da amônia. A amônia é muito utilizada em indústria química e foi um dos processos mais importantes que foram otimizados, tá? Então, lembrando também, quando a gente está falando de gases como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, cloro, é sempre H2, N2, Cl2, tá? Então, representação de um gás, a gente sempre tem dois átomos deles ligados aqui. Quando a gente olha, então, para a reação, está mostrando que a partir do gás hidrogênio e do gás nitrogênio, então, N2 mais H2 formam NH3. Vou balancear a minha reação, eu tenho que para cada 1 mol de N2 formam e 3 mols de H2 formam 2 mols de NH3. A gente observa aqui, lembrando, esse Gzinho que está aqui entre parênteses, esse G indica que eu tenho uma substância na fase gasosa, tá? Se fosse um L, líquido, fosse um S, sólido, ou às vezes a gente encontra AQ, que é aquosa, então eu tenho um sal numa solução que contém água, então aquosa. Também está mostrando aqui, note-se que essa seta dupla significa que que a reação ocorre nos dois sentidos. Então, eu tenho a partir de N2 e H2 a formação de NH3. Isso aqui é a minha reação direta. Mas, mudando algumas condições, eu consigo com que o gás NH3, que é o gás amônia, se transforme em N2 e H2, tá? Numa reação inversa. Então, tenho aqui também mais exemplos, ó. Considere o N2O4 congelado e incolor. A temperatura ambiente, ele se decompõe em NO2. Então, quando eu tenho N2O4, ele é incolor. Quando eu tenho NO2, ele tem uma coloração marrom. Então, eu consigo observar que a reação aconteceu através da mudança de coloração. Em um determinado momento, a cor para de se alterar. Então, a gente tem um momento em que a gente tem essa mistura de N2O4 e N2. Então, no início, quando eu tenho só o N2O4 no meu recipiente, incolor, ele começou a se decompor em NO2, começou a ficar castanho, castanho, até que atinge uma certa coloração. Atingiu essa coloração mais marrom, então quer dizer que eu tenho NO2, 4 se transformando em NO2. E esse NO2 pode, de novo, ser transformado em 2O4. Então, aqui faltou uma seta, mostrando que essa reação é reversível. E a gente tem, então, a formação de um produto. Esse produto pode voltar a ser o meu reagente, tá? Quando isso acontece, eu tenho uma situação em equilíbrio, tá? O equilíbrio químico é o ponto em que as concentrações de todas as espécies são constantes. Para um sistema qualquer, que a gente tem aqui representado, A mais B dando C mais D, eu tenho uma reação direta e uma reação inversa. Então, A mais B forma C mais D. Mas, em algumas condições, C mais D podem formar A mais B. A rapidez varia a partir do início da reação até atingir uma situação de equilíbrio, tá? Então, a gente vai ter aqui um gráfico mostrando. Então, eu tenho aqui os meus reagentes sendo consumidos, então, numa certa velocidade ao longo do tempo, e aqui os meus produtos sendo produzidos ao longo do tempo. No momento em que eu tenho o consumo e a produção com a mesma velocidade, eu tenho o equilíbrio químico, tá? Então, nesse determinado tempo, atingiu o meu equilíbrio químico, tá? Isso aqui é genérico. Eu vou mostrar o gráfico da reação que a gente estava vendo. Então, a gente tem aqui consumo de A mais B. Então, começa a ser consumido numa certa velocidade e depois diminui, tá? Ali estava em velocidade, no meu eixo Y. Aqui eu tenho concentração. Então, está mostrando que a concentração de A e B era grande, ao longo do tempo ela foi diminuindo. A concentração de C e D era nula e ao longo do tempo foi crescendo. E chega no momento que isso estabiliza. Ao mesmo tempo que eu estou gastando AB, eu estou produzindo CD e isso está num ciclo. Então, eu não tenho mais mudança de concentração.
Quando eu tenho isso daqui, está mostrando para mim que eu estou num estado de equilíbrio. Então, tudo que está sendo formado também está sendo consumido. Deve-se salientar ainda que quando uma reação atinge o equilíbrio, ela não para, tá? Ela continua se processando. Porém, tanto a reação direta como a reação inversa ocorrem na mesma velocidade. E desse jeito, a proporção entre os reagentes e os produtos, elas não variam, tá? Então, quando a gente obtém isso, a gente está falando que a gente está em um equilíbrio dinâmico, onde tem o reagente sendo consumido, produto sendo formado. Esse produto volta a ser consumido e a gente tem esse ciclo, tá? Então, aqui está correto, ó, com as duas setas. No equilíbrio, tanto de NO2 aqui, O4, de N2, O4, reage para formar NO2. E NO2 reage de novo para formar o N2O4. Então, está sempre formando um e o outro. A gente tem sempre um ciclo. Isso aqui está sempre sendo degradado, formando isso, que dá nossa coloração marrom. E isso daqui sempre vai voltar a se juntar, porque eu tenho aqui dois mols, duas moléculas de NO2. Elas se juntam novamente, formando esse reagente inicial aqui. A seta dupla significa que o processo é dinâmico, está acontecendo tanto da forma direta quanto da forma inversa. E a reação direta, eu tenho, por exemplo, aqui, lembra quando a gente calcula a velocidade de uma reação? O que a gente está fazendo? A gente calcula a velocidade de A indo para B, por exemplo. Então, eu coloco, eu quero saber qual é a velocidade que eu estou gastando do meu reagente. E na reação inversa, quando eu tenho B indo para A, eu quero saber quanto eu estou consumindo, qual é a velocidade aqui de consumo do meu reagente que antes era o meu produto. Então, quando eu falo no equilíbrio químico, eu tenho a velocidade tanto da reação direta quanto da reação inversa iguais. Então, eu tenho VA igual a VB. A gente vai explorar mais isso da velocidade aqui, porque a gente precisa dessa constante. Vamos lá. Então, aqui, num equilíbrio químico, eu tenho A mais B formando C mais D pode formar A mais B. Então, seta dupla representando que a gente tem uma reação direta e uma reação inversa. À medida que a minha reação vai acontecendo, que ela progride, A e B vão diminuindo até atingir uma constante, e C e D vão aumentando de 0 até um valor constante, como a gente viu aqui. Ó, vou voltar para o gráfico. Concentração. Eu tinha uma concentração de A e B, que foi sendo consumida até chegar no momento em que não tenho mais consumo, ficou constante. E C e D foram sendo produzidos até o momento que eu também não tenho mais variação, constante. Tá? Então, é isso que está sendo dito aqui. Quando A, B, C e D são constantes, a gente diz que a gente tem um equilíbrio químico. Então, concentração de A aqui diminui até um valor constante, concentração de B aumenta até um valor constante. E quando eu tenho aqui A igual a B, eu tenho um equilíbrio químico que é alcançado. Então, vamos lá. Equilíbrio homogêneo e heterogêneo. Quando todas as substâncias envolvidas no equilíbrio se encontram no mesmo estado físico, a gente diz que a gente tem um equilíbrio homogêneo, que é o caso de todos os equilíbrios apresentados até então. A gente só estava trabalhando com gases. Então, eu tenho dois gases formando um terceiro gás. Esse terceiro gás pode formar esses dois gases. Então, a gente tem um equilíbrio homogêneo. Só estou trabalhando com elementos e substâncias que estão no seu estado gasoso. Quando a gente tem aqui uma mistura, por exemplo, níquel sólido com CO gasoso, formando um gás aqui, a gente tem, então, sólido e gás. Então, a gente tem um equilíbrio heterogêneo, tá? Esse Szinho significa sólido, tá? Constantes de equilíbrio. As constantes de equilíbrio, representadas pela letra K, são determinadas a partir de dados experimentais. Por conta da análise de uma grande quantidade de dados, chegou-se a uma expressão genérica para todos os equilíbrios. Eu vou calcular essa constante de equilíbrio através da concentração de produtos sobre a concentração dos meus reagentes.
Então, a gente pode chamar constante de equilíbrio, vocês vão encontrar em alguns livros e sites como KC, com esse C subscrito, ou vocês podem encontrar KEQ, que é equilíbrio, também subscrito. E as constantes, elas são baseadas nas concentrações, então a gente sempre vai encontrar em mol por litro, tá? Então vamos ver isso. Eu tenho aqui, ó, vamos considerar uma reação reversível genérica aqui, onde eu tenho A mais B formando C mais D. O que está aqui em letra minúscula são os coeficientes estequiométricos, tá? Que pode ser 1, 2, 3, o que seja. Reação direta é a reação 1, reação inversa, a reação 2. Então, no equilíbrio, quando a gente atingir aquele equilíbrio, que a gente tem aquele gráfico onde mostra que as velocidades se encontram, as concentrações também, eu vou ter, então, que velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Isso está me dizendo que é um estado de equilíbrio, tá? Então, V1 é igual a V2. Reação direta acontecendo na mesma velocidade da reação inversa. E como que eu represento a velocidade? A velocidade da reação direta, estou chamando de V1, é igual K1, que é a constante dessa reação, vezes aqui concentração de um dos reagentes elevado ao seu coeficiente, concentração do outro reagente elevado ao seu coeficiente. Então, quando a gente calculava a velocidade, a gente fazia isso, tá? Então, não mudou, a gente só está dando uma estendida aí. E a reação inversa? Reação inversa é a 2, então vou chamar ela de V2. K2, que é a constante dessa reação, e aí eu tenho concentração de C elevado ao seu coeficiente estequiométrico, concentração de D elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Vamos lá. Então, eu tenho, quando eu falo que V1 é igual a V2, é K1 vezes a concentração de A, concentração de B, é igual a K2, concentração de C, concentração de D. Então, se eu tentar isolar as constantes, eu tenho que K1 sobre K2 é igual isso daqui sobre isso daqui. Então, é os meus produtos sobre os meus reagentes. K1 sobre K2 a gente chama de Kc, que é a constante de equilíbrio. No momento do equilíbrio, essas duas constantes são representadas dessa forma. Então, uma sobre a outra é a minha constante de equilíbrio. Na constante de equilíbrio, o que eu tenho? Os produtos sobre os meus reagentes, tá? Que é o que eu estou vendo aqui. Produtos sobre reagentes. Então, a gente sempre calcula a constante de equilíbrio olhando para a reação direta. Olhando para a reação direta, quem são os produtos? Quem são os reagentes? São eles que eu vou colocar aqui na minha constante de equilíbrio. Então, observe que Kc, que é a constante de equilíbrio, corresponde a uma expressão em que no numerador aparecem as concentrações dos produtos e no denominador a dos reagentes, tá? Numerador que está aqui em cima, produtos, denominador que está aqui embaixo, reagentes. Então, o valor de Kc depende da reação considerada e da temperatura. Então, depende de qual reação eu estou trabalhando e a temperatura. Esse valor de K pode mudar. E independe das concentrações dos reagentes, porque sempre vai ser a razão da concentração de reagente sobre produto, de produto sobre reagente. A constante de equilíbrio é tratada como um número puro e sem unidade, então a constante, Kc não tem unidade. Líquidos e sólidos puros não fazem parte da solução. Então, quando eu trabalhar com uma reação que eu tenho água, a água não entra nesse cálculo de constante. Não constam expressões, na expressão de equilíbrio elas não entram, é isso que está falando aqui. Então, por exemplo, aqui de novo, só como para a gente montar, levando em consideração, eu tenho aqui N2 formando 3H2, N2 mais 3H2 formando 2NH3. Então, se eu estou pedindo monte a constante de equilíbrio dessa reação, eu vou fazer Kc é igual a concentração do meu reagente do meu produto sobre a concentração dos meus reagentes. Estou representando aqui o valor de Kc. Para uma reação geral, então, aqui, novamente, eu tenho a minha reação, a expressão, ó, K
EQ, é a mesma coisa de KC. Eu tenho concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, sempre olhando aqui para minha rede. Então, vamos lá, gente, exercício aqui, ó. Como pode aparecer exercício para vocês? Escreva a expressão da constante de equilíbrio para as equações abaixo. Então, ó, olha o que está todo mundo aqui, ó, uma coisinha interessante que a gente tem que lembrar. Vou voltar aqui. Nessas observações, Kc depende da reação considerada da sua temperatura e independe da concentração inicial dos reagentes, porque a gente sempre vai levar em consideração produto e reagente. Então, depende de quanto tem no começo, eu vou ter no final, então isso sempre vai ser compensado. A constante de equilíbrio, normalmente, ela é tratada como um número puro, sem unidades, mas eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer uma análise dimensional e tentar encontrar a unidade que vai variando sempre, tá? Líquidos e sólidos puros não fazem parte da solução. Então, se eu tiver água, se eu tiver HCl puro, não faz parte na hora que eu vou fazer a constante de equilíbrio, tá? Ou então, ferro sólido, cobre sólido, sempre que estiver puro, não. Em solução aquosa, sim. Em gás, sim. A gente já vai ver o exemplo, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, tá todo mundo gasoso. Então, a gente já viu isso. A gente tem aqui a concentração, a constante de equilíbrio, levando em consideração todo mundo. Agora, vamos ver aqui nos exercícios. Escreva a expressão da constante de equilíbrio para essas equações. Então, todo mundo está gasoso aqui. Então, todo mundo vai entrar na hora de eu calcular a minha constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é a concentração de produto sobre concentração de reagente. Então, eu tenho aqui produto, lembrando do coeficiente estequiométrico, que eu sempre coloco aqui em cima. Reagentes, coeficiente estequiométrico, coeficiente estequiométrico. Montei a constante de equilíbrio. Para o próximo. A gente ia de cara montar assim, né? Mas o que a gente tem? Solução aquosa e sólidos. Esses sólidos puros, eles não entram na minha constante de equilíbrio. Então, eu não posso escrever dessa forma. Então, isso aqui a gente para de escrever desse jeito e a gente vai para a forma correta. Qual que é a forma correta? Ferro em solução aquosa como meu produto e cobre em solução aquosa como meu reagente. Não coloco eles no estado sólido puro, tá? E como não tem, isso aqui é 2 mais, é do ferro no seu estado iônico, não é o coeficiente estequiométrico, por isso que ele fica aqui dentro dos colchetes. Então, prestar atenção sempre na forma que ele está sendo representado aqui, tá? Porque isso interfere na hora da gente montar a constante de equilíbrio. A gente também pode usar números, calcular valores. Então, eu tenho aqui um outro exercício onde eu tenho a reação química, uma reação genérica. E nessa temperatura de 1000 graus, verificou-se o equilíbrio e nós temos essas concentrações em mol por litro. Para esse reagente 0,2, para esse outro reagente 0,2 e para o meu produto 0,6. Determine o valor de Kc, que é a constante de equilíbrio. Então, a gente começa a montar a reação produto sobre reagente. Está todo mundo em solução aquosa, então todo mundo aqui vai entrar. Eu tenho aqui a concentração do meu produto, 0,6. Lembro do coeficiente estequiométrico aqui em cima. Os meus reagentes valem 0,2 em concentração. Lembro do coeficiente estequiométrico, olhando aqui para minha reação. Encontro o valor de 225. Então, constante de equilíbrio, geralmente, é um número puro, sem unidades. Por quê? Vamos pôr a unidade aqui. Se eu fosse colocar a unidade, ia ficar mol por litro elevado a menos 2. Por quê? Da onde isso? Vamos fazer análise dimensional. Análise dimensional é quando eu coloco todas as unidades na equação e eu calculo, faço todo o tratamento matemático em cima. Então, eu tenho isso aqui, é 0,6 mol por litro, só que é elevado a 2, por isso que foi elevado a 2. 0,2 mol por litro, elevado a 1. 0,2 mol por litro, elevado a 3. Então, é mol por litro ao quadrado, mol por litro vezes mol por litro ao cubo. Quando eu tenho aqui essa multiplicação, eu somo os expoentes. Então, eu tenho 2 em cima, 4 embaixo. Por isso que ficou menos 2 aqui. Então, varia
de reação para reação, porque depende dos coeficientes estequiométricos. Então, a gente pode representar de uma forma adimensional, tá? E aí é isso, gente. Tem pouco exercício lá para vocês fazerem, porque esse início eu não consegui encontrar muito exercício, mas eu quero ir passo a passo com vocês. Aí, conforme a gente for aprofundando, a gente acaba tendo mais coisinhas, tá? Então, fiquem bem. Até a nossa próxima aulinha, tá bom? Deixa eu parar aqui com vocês. Até mais, gente.